Bom dia. É, Hoje eu vou fazer um vídeo que é uma opinião. Ninguém tem que concordar. Graças a Deus, né? Mas sabe, eu, depois de tantos anos caminhando com Deus, eu aprendi uma coisa, que Ele nos ensina, que Ele abre a nossa mente, que Ele abre a gente observar tanto o mundo espiritual quanto o mundo natural, que Ele age profundamente em todo o nosso ser, expandindo o conhecimento de todas as formas, né? O Senhor, cada vez mais, Ele abre a minha mente para compreender, desde coisas da terra, das coisas da terra que eu digo de animais, como é que é o nome disso? Vegetais, quanto matemática, quanto filosofia, quanto palavra de Deus, enquanto psicologia. Nossa, psicologia foi uma das primeiras coisas que Deus fez mais eu entender, para entender pessoas. Tudo isso Ele vai abrindo e vai ensinando. E além disso, Deus me agraciou, uma graça tremenda. Tem gente que vai falar que são os dons espirituais. Não. Tem duas graças tremendas. Uma é esse Deus tão perto de mim o tempo inteiro. Aonde quer que eu vá, Ele está sempre perto. E dois, Ele ter me deixado conviver com gente que é santa. Por que isso? Porque aí eu reconheço aqueles que não são, né? E eu vejo cada coisa fantástica, né? Deus abriu meus olhos para ver e meus ouvidos para escutar, graças a Deus. Então, a minha opinião hoje vai sobre Medjugorje, né? Como assim? Há poucos dias o dicastério lá da doutrina da fé tal soltou lá uma informação sobre Medjugorje. Primeiro que quando falou, eu me senti meio, sei lá. É o seguinte, as aparições de Medjugorje, elas não terminaram. Então, a igreja, por prudência, nunca falaria sobre Medjugorje enquanto não terminar. A mesma forma como a igreja não vai falar sobre aquela na Espanha, esqueci o nome, Garabandal. Também não vai falar. Por quê? Porque naquilo que Nossa Senhora falou, tem muita coisa de realização futura. E se a igreja falar que aquilo é verdade, tem que dizer que aquelas realizações futuras também serão verdades. Complicou, né? Então você sabe que em aparições que estão ocorrendo e ainda não finalizaram, a igreja não fala. Prudência. E eu concordo plenamente, né? Mas a gente tem que ter também de se deixar levar pelo Espírito Santo, senão a gente não escuta a mensagem de Deus para os nossos tempos. Que a mensagem de Deus, através de Nossa Senhora, seja em que aparição for, é para os nossos tempos, né? E também uma profecia para os tempos futuros, né? Então, quando veio essa informação que faria lá comitê de imprensa para falar sobre, eu falei, meu Deus do céu, lá vem. Por que eu falo isso? Porque a gente vê dentro da igreja hoje, infelizmente, uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Como é que você fala isso? Eu falo em cima do que os papas falam, né? O Papa Paulo VI falou, a fumaça de Satanás está dentro da igreja, entrou na igreja.
desculpa a batucada em cima, sabe que sempre, quando você fala assim, não pode piorar, piora, né? Agora tem uma obra em cima que... o dia inteiro. Bom, então, como a fumaça de Satanás, quer dizer, o que é fumaça? Quer dizer, isso está no plano do pensamento. Tem muita coisa sendo deturpada dentro da igreja por esses ensinamentos errados, a fumaça de Satanás. E nós temos que combater esses erros. Nós, sim. Como é que eu combato um erro que pode ser ensinado pela igreja? Falando a coisa certa. Ah, meu Deus, mas foi um padre que falou, foi um bispo, foi um cardeal, foi quem quer que seja. Se está errado, está errado. Ah, mas é um pai espiritual. Cara, eu tenho um respeito pelo meu pai da terra. E ele já morreu há quase 20 anos. E continuo respeitando ele e honrando o seu nome. Mas quando meu pai fazia qualquer coisa errada ou falava algo errado, eu chegava para ele e falava, tá errado, pai. Vamos conversar sobre isso? E pronto. Isso depois que eu era adulto, é óbvio. Antes, eu jamais falaria isso, né? Pai é pai, né? Não... Mas Deus, Ele dá pra gente uma capacidade, à medida que a gente vai mergulhando em Deus, Ele vai dando seu conhecimento e a gente vai saboreando toda essa informação de Deus, a gente vai sabendo o que está certo e está errado, né? Alguém fala uma besteira, você fala assim, não, né? Está errado. Ah, mas... Até isso é engraçado, né? Outro dia, uma pessoa muito próxima de mim chegou, fez um vídeo, e um determinado padre chegou, não, você não pode falar isso. Ué, mas não está errado? O ensinamento da igreja não é esse? Não está escrito no catecismo? Mas você não pode falar, mas nós não temos que fraternalmente anunciar a verdade? Ou seja, as pessoas estão preferindo o erro à verdade. E aí essa pessoa me perguntou assim, o que eu faço? Você fala para o padre, se ele falar a verdade nas mídias sociais dele, você retira, porque ele é maior que você. E ele está fazendo o papel dele. Agora, ele não está fazendo o papel dele, ainda está tentando bloquear a verdade com o ensinamento errado, né? E é um ensinamento católico que foi falado extremamente, 2 ensinamentos católicos extremamente errados, que foram falados, que vão contra toda a doutrina da Igreja Católica. E essa pessoa falou, o que eu faço? Mantém. A diferença dos santos do céu é que eles viam as coisas erradas e quando estava errado eles falavam, está errado. Eu não posso fazer isso porque isso está errado. Eu não posso falar isso que vocês estão falando porque está errado. Uma vez eu vou lembrar de São Francisco. Eu gosto muito de São Francisco, né? É um santo meu de causa. A maioria das pessoas não entendem São Francisco. Eu devia fazer um vídeo sobre ele com o Marcelo. É de deixar bobado. São Francisco é uma coisa fantástica. Mas... E os santos, eles foram santos porque eles defenderam a fé católica, apesar das críticas que eles sofreram, dentro da igreja e fora, claro. Né? Claro, fora já é esperado, né? O mundo vai gostar, abraçar Deus. Esquece. O mundo odeia Deus. Jesus já dizia isso, né? E o problema é que dentro da igreja tem gente que ou acha que santidade e obediência é o erro. Não. O erro a gente tem que falar que está errado. Né? O viver o correto para afrontar o erro. Também pode, né? Francisco, na maioria das vezes, São Francisco, ele afrontava o erro com a vivência na letra da vontade de Deus e da palavra. E aí, uma vez, eu lembro dele, chegou, acho que foram 3 ou 4 bispos para interpelá-lo. Ele estava errando.
E aí eu vim interpelar essa coisa toda, e aí uma das as respostas dele foi o seguinte: eu só estou obedecendo na vírgula aquilo que está escrito na palavra, vivendo aquilo que está ali. Se você me provar que o que está ali não foi dito por Deus, por Jesus, e que eu estou fazendo qualquer coisa diferente da palavra, eu paro agora. Aquela junta de bispos baixou a cabeça e foi embora. Então, viver a palavra, viver o ensinamento, viver o que é correto, é prioridade na vida de qualquer cristão. Então, a gente tem que saber disso, né? Então, sobre Medjugorje, o que eu vou falar? Medjugorje, na verdade, ele começa com o pároco da igreja desacorçoado, porque ele fez de tudo e tudo dava errado, e a paróquia dele era morna para fraca, quase ninguém, e ele não sabia mais o que fazer. Não sabendo mais o que fazer, o pároco fez a mesma coisa que São Francisco, quando ele ficou com dúvida. O que ele fez? Ele foi no Vaticano para ser guiado, né? Eu estou fazendo algo errado. E o pároco, eu não vou lembrar o nome dele na época, ele foi para o Vaticano e ia ter um seminário para padres que ia ser pregado por uma irmã chamada Bridget McKenna. Então, essa irmã, ela tem um dom de revelação de Deus que é o fantástico, vários dons espirituais fantásticos, e estaria fazendo um seminário no Vaticano. E ele foi. Ele escutou aquilo tudo, ficou maravilhado. Lógico, né? Você ficar escutando os milagres de Deus, né? Só doido não vai ficar maravilhado. E, ao final daquilo tudo, ele pediu para rezar com a freira. Coisa mais engraçada, né? Porque freira é abaixo de padre. E padres indo escutar freiras é uma coisa bem diferente, né? Mas você vê que Deus gosta de rebaixar um pouco o nosso orgulho para que a gente possa crescer, né? E aquele padre foi... acho que foi Padre Uso, agora não estou lembrando. Mas aí ele foi lá, teve com a Bridget, e ela falou: então não tem problema não, vamos orar. Vamos orar? Vamos orar. Os dois deram a mão, eu acho que estavam numa capela, se não me engano, da história, e os dois começaram a orar pedindo a Deus uma orientação, que eles não sabiam o que fazer. Todo servo de Deus é assim, a gente tem ideias, mas saber qual é a vontade de Deus, só com oração. E escuta. E eles assim o fizeram. Lá pelas tantas, Jesus falou para a irmã o seguinte: fala para o padre que eu vou estar enviando a minha mãe para ajudá-lo. Ponto. Foi esse o recado. E ela falou para o padre: ok. Eu acho que ele deve ter saído com uma interrogação nas ideias, né? Eu fui pedir uma solução, me veio saí com mais dúvida, né? Daí a 6 meses, 1 ano, começou as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, né? Então a história tem que ser contada desde o início. Teve todo o começo, aquele negócio todo, teve um montão de coisa. Já fiz um vídeo sobre isso. Eu já mostrei como Nossa Senhora pegou aquela paróquia e ensinou a evangelizar as pessoas, ensinou a montar grupos de oração, ensinou a ir à missa, ensinou a andar com os anjos, ensinou muita coisa, né? 2 anos usando as aparições, né? E aí eu sei que por 2 vezes o Santo Padre João Paulo II,
Uma vez perguntaram para ele, o cardeal, que ficava muito perto dele, o que você acha de Medjugorje? Ele falou, não acho. Se eu pudesse, eu estaria lá. Mas como eu sou papa, se eu for lá, vou estar adiantando a igreja em seus passos. Eu tenho que esperar ela funcionar do seu jeito. Então eu tenho que aguardar e acompanhar. Esse é o João Paulo II falando, não é qualquer um não, né? Teve outra vez que ele falou algo também impressionante sobre Medjugorje, que é fantástico. A maioria das pessoas não sabe que João Paulo II era um profeta. A maioria das pessoas sequer sabe disso. Ele é fantástico, o que ele fazia com antecedência e caracterizava com antecedência era fantástico. Mas tudo bem, então ela fala do Santo Padre da época. E aí foi desenrolando. Eu tenho testemunhos, 2 milagres, cartas enviadas a Medjugorje. A primeira carta eu já contei, que era uma coisa impossível, mas foi pedido. Nossa Senhora falou que as cartas, pediu para o Iaco, eu não sei mais qual é o nome deles, eu sempre troco. Mas o vidente ir ao monte de noite, que lá ela queria rezar com ele. E ele foi, junto com ele foi um montão de gente, e eles rezaram à noite. Nossa Senhora falou que daquele dia, o que fosse entregado em cartas, ela mesma levaria a Jesus e conseguiria uma graça especial. Veio o primeiro milagre. Impressionante. O segundo milagre foi uma coisa também nesse nível, né? Eu não posso falar qual foi o milagre, porque não aconteceu comigo, mas com pessoas próximas, mas eu não tenho permissão de falar. E é milagre, porque depois tem atestado médico dizendo que era impossível. Ok? Médicos brasileiros e americanos. Então, não posso falar mais do que isso. Mas para mim é uma coisa louca isso. Depois tem um padre que eu conhecia muito, que a conversão dele foi especialíssima, um chamado de Deus fantástico, que é o padre Walter, já faleceu. Ele já era extremamente diferente, né, fantástico. Ele tinha lá seus probleminhas, né? Mas tudo bem. Um dos probleminhas dele, ele não gostava de rezar terço, não. Mas aí ele era sempre chamado para fazer peregrinações à Iugoslávia, a Medjugorje. Ele ia, tal, como padre, e numa das aparições que ele estava lá, que era às 6 horas da tarde, ele falou, estou muito cansado. Cara, eu conheci muito, isso é totalmente verdade, muita cara dele. Eu vou pro meu quarto descansar, ninguém vai reparar. Ninguém reparou, só Nossa Senhora, tá? Aí ele foi pro quarto, sentou na cama, ficou lá sentado. E daqui a pouco, a parede começou... Ele falava que a parede começou a se desfazer para dentro, e de dentro dessa parede, como se ela fosse desmontada para dentro, veio uma grande luz, e dessa grande luz veio Nossa Senhora. Ele falou que não sabia o que fazer. Aí ele começou a pedir desculpa, perdão por não ter ido à aparição. Ela falou, eu sei, já que você não veio, eu vim aqui. E aí começou a falar o que ele teria que fazer. E a vida dele como seria mudada, e ele não seria mais pregador de 5, 10 mil pessoas, mas para multidões. E foi o que aconteceu. E a vida dele mudou durante alguns anos, e depois ele ficou até doente. Ele já era doente, sempre foi. Nunca vi ele reclamar, uma santidade nisso, fantástica. Olha, perto dos santos que eu conheço, ele era, sabe, um grau de santidade baixo? Era ele, né? Mas perto dos outros ele era baixo, era discípulo, entendeu? A situação. E ele teve esse negócio todo. No final da vida dele, ele estava no hospital e ele fez bilocação. Depois que ele morreu, a maioria das pessoas não sabe, tinha uma pessoa que ficou muito preocupada com ele.
Ele mandou depois, acho que 2 horas depois que ele estava morto, ele mandou uma mensagem por WhatsApp para uma pessoa que estava muito preocupada com ele. Falou que não se preocupasse, que ele estava muito bem. Ele quer agradecer muito as orações dela. Cara, um grau de santidade já. Isso foi 2 horas depois de morto, eu acho. Antes de morrer, ele estava no hospital, ele fez bilocação, é uma coisa fantástica. E o que aconteceu com ele em Medjugorje, né? É uma coisa fantástica. Aí vem esse de Castério agora, vem falar sobre Medjugorje. Primeiro dá o não obstate, que é o grau máximo. Mas para mim não tinha que falar nada, porque não acabou. Mas deu um não obstate, que é o grau máximo, na parte pastoral. Ou seja, para a parte de evangelização da igreja em Medjugorje, deu maravilha, máximo, fantástico. Mas, ponto. Para o grau então pastoral, fantástico. Para como é o nome daquilo? Para as mensagens, falou que não tem nenhum erro doutrinal. Não, olha, 41 anos falando. Para quem não é doutor da igreja e não errar, para mim já é milagre. Né? Mas na parte sobrenatural da aparição, falou o seguinte: o começo eles acham que era sobrenatural, depois acham que não. Interessante. E botam a autenticidade dos videntes muito à prova, como não fosse para acreditar neles. Cara, eu vou seguir uma norma antiga da igreja e uma palavra de Jesus. É pelos frutos que se conhece a árvore. Nenhuma árvore ruim pode dar bom fruto, ou nenhuma árvore boa pode dar maus frutos. Se Nossa Senhora apareceu lá, se aparece lá, e está fazendo uma obra incrível na paróquia, porque as pessoas vão lá há 41 anos, nos últimos 41 anos, chegam lá e se convertem, até pessoas que são ateus ou de outras religiões, tem algo diferente, gente. Alguma coisa sobrenatural, algo fantástico acontecendo, né? Então tem algo errado nesse discernimento, né? Botando a questão do vidente ou da vidente, eu não sei qual que fez. Acho que um deles, a família, foi lá abrir um hotel. Tá ganhando dinheiro com a aparição. Meu Deus, que pecado grave. A maioria das pessoas não conhece Medjugorje, né? Medjugorje no início era uma vilazinha pobre e de plantação, não tinha nada. Quando você chegava lá, os peregrinos chegavam e ficavam nas casas das pessoas. Depois fizeram albergues, depois pequenos hotéis. E um desses pequenos hotéis é de uma das videntes, da família dela. Isso é pecado gravíssimo. Gente, então, vamos sair do Vaticano, porque lá se mora muito bem. Vamos sair. Não vou acreditar mais em Fátima, porque lá também tem uma zona de peregrinação, sem dúvida rende dinheiro também. Então eu acho que isso não chega nem a ser, sabe, uma pequenez. Se pegou alguém que foi movido para fazer uma acomodação melhor, porque já é uma situação difícil. A viagem para lá é extremamente dura, difícil e complicada. Era um país comunista, complicado. Passou muitos anos em guerra, mais complicado. Se a pessoa... Eu, pessoalmente, bato palma. Isso para mim não é, momento algum, desmerecimento em nada, né? Então, tem alguns graus de loucura que passam na cabeça das pessoas, né? O vidente tem que ser santo. Por quê?
Quem tem que ser santo é o sacerdote, é o bispo, é o cardeal, o papa. Eles são chamados à vida de santidade. O vidente é aquela pedra que fala. Logicamente, na convivência com Deus, Deus já vai alterando a vida das pessoas. Mas você depois ficar espiziando as pessoas porque elas têm que ser santas, cara, esse é um critério muito ruim, tá? E Deus não gosta disso. Eu vou só dar esse recado, né? Depois Deus dá um jeito bem complicado com as pessoas que fizeram mal aos seus servos. Mas fica a dica, né? O pior, ainda não falei, o pior é o seguinte, né? Como eles desmereceram os videntes e desmereceram a mensagem, o que foi dito, teremos aqui para frente, num período muito próximo, aquilo que são a revelação dos 10 segredos. Mas tem muita gente que vai falar assim, mas essa parte não foi aprovada pela igreja, foi desmerecida as mensagens. Entendeu? Então Deus vai, como prometeu através de Nossa Senhora, fazer o anúncio dos 10 segredos, e muita gente não vai escutar. Então, isto é péssimo, que não vão escutar o aviso de Deus e a hora que tem que fazer certas coisas, né? É uma pegadinha infernal. Minha convicção, minha ideia, isto não vem de Deus, né? Isto é para levar um erro. As pessoas não vão escutar o chamado de Deus. Senhor, que eu tenha um coração de criança para poder escutar o chamado de Deus e seguir, né? E misericórdia para aqueles que estão falando besteira. E ainda teve mais uma, tá? Que todas as novas mensagens devem ser enviadas ao Vaticano e ele autorizar e depois serem divulgadas. Peraí, você pode mudar uma mensagem de Nossa Senhora? Não pode. Entendeu? Então isso para mim é muito preocupante. É muito preocupante, né? Então a gente deve ficar de olhos abertos, ouvidos abertos, com a oração sempre vigilante. E em tempos de grandes dificuldades e trevas como vivemos, temos que saber cada vez mais como Deus é, Deus faz e sempre fez. E sempre será do mesmo jeito. Tá bom? Então esse é um comentário meu sobre Medjugorje, que eu acho que a gente tem que... É aquele negócio, Deus nunca me fez vaca de presépio. Eu nunca vi nenhum servo dele que foi feito vaca de presépio. Mas sim, amigos dele, que ele revela a sua intimidade, revela a sua doutrina, revela seu conhecimento. E tudo aquilo que Deus me explicou até o dia de hoje, não tem nada, uma vírgula fora da doutrina de sempre. Então Deus é sempre o mesmo, Deus é fiel. Que sejamos nós também fiéis a Ele. Tá bem? Paz e bem.